Alongamento para a cervical. Alongamento para cuidar da cervical. Bacana, né? Falar desse assunto, principalmente para quem tem alguma dor, algum problema na cervical. Com certeza vai se interessar por esse assunto. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach e eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, vamos falar sobre os alongamentos para a cervical, para cuidar da cervical. Tenho certeza que vai abrir a mente e vai trazer várias questões importantes para serem observadas. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana, ele chama mais pessoas para vir aqui também conhecer, entender mais, melhor sobre os alongamentos para cuidar da cervical. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que tem uma alteração na cervical, reclama de dor na cervical, vez ou outra. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Alongamentos para cuidar da cervical. Do que nós estamos falando exatamente, né? Vamos colocar todo mundo na mesma página. Nós estamos falando de recurso. São recursos que nós temos à disposição, disponível, à mão, para prevenir problemas na cervical, para tratar problemas na cervical. E aí a gente vem numa pauta que eu sempre venho falando aqui, né, já há muito tempo, que é muito melhor prevenir do que remediar. Muito melhor. E às vezes eu recebo pessoas aqui que eu atendo com o pescoço duro, mas duro, muito duro. Tá faltando o que ali? Alongamento. Então, é o lado preventivo, que muitas vezes é negligenciado, é deixado de lado. Fica para lá, né? Então, vou repetir. São recursos que nós temos à mão, disponível, à disposição, para prevenir problemas na cervical, dores, processos inflamatórios e até tratá-los. Eduardo, mas você trata com alongamento? Muitas vezes eu trato com alongamento. Muitas vezes. Também esses recursos servem para quê? Para aliviar a tensão. Muitas pessoas, principalmente as mulheres, reclamam de tensão nessa região aqui, né? Nessa região entre o pescoço, contando com o pescoço, e o ombro, né? Que é o trapézio aqui, ó, e aí a cervical. Não vou falar de trapézio, até porque tem vídeos na playlist aqui só falando de trapézio. Procura na playlist, vai encontrar. Mas tá aí, faz parte, né? De ter atenção aqui na cervical e ter atenção aqui também no trapézio. Bom, vamos pensar nas possibilidades. Uma outra possibilidade é reeducar a postura. Fazer o alongamento para reeducar a postura. Então, pensando aí em alterações posturais no posicionamento de cabeça e no posicionamento de cervical. Como assim, Eduardo? Vou dar um exemplo aqui. Também tem vídeo aqui só falando sobre alteração postural na playlist. Mas, por exemplo, você vê a pessoa aqui de lado, né, no perfil, e a pessoa está assim, ó, com a cabeça para frente, tá? Isso é uma alteração postural. E aí, o alongamento também vai servir, né, para cuidar dessa postura. E uma alteração postural, não é o nosso assunto aqui, mas uma alteração postural pode levar problemas na cervical ao longo do tempo quando não cuidados. Bom, entendemos aqui então, né? Estamos todo mundo na mesma página, mas não é uma mágica. Isso é importante de entender, isso é importante deixar claro agora, já. Não é uma mágica, não é uma varinha de condão que faz pim e resolve tudo. Não é. E eu já falei isso aqui diversas vezes, tá? Não aqui exatamente, tá? Aqui também, mas não aqui exatamente. Eu já falei isso em vários locais, em palestras, em cursos, em empresas que nós prestamos serviços. Por quê? Não adianta, vou dar o exemplo da empresa, né? Abrir aquele espaço
de 15 minutos para ginástica laboral se a pessoa está sentada na posição errada ou se ela trabalha, não vamos falar na pessoa sentada, né? Vamos pensar na pessoa de uma forma generalizada, se ela trabalha numa posição inadequada, sem ergonomia, não vai resolver. Eu faço 15 minutos de alongamento uma vez por dia, ou duas que seja, mas eu fico 6, 7 horas, 8 horas sentado numa posição inadequada ou trabalhando numa posição inadequada. Então, não resolve tudo. É uma parte importante dessa engrenagem de cuidar da cervical. Mas, se o ambiente que a pessoa está inserida não propicia um cuidado com a cervical, por exemplo, também tem vídeo aqui falando sobre home office, né? Ergonomia, não lembro agora o nome exatamente, mas ergonomia no home office ou postura, né, no home office, algo nesse sentido. Tem aqui vídeo falando sobre isso, mostrando detalhe. Mas vamos lá, vamos entender aqui, né? Eu estou sentado aqui na posição de trabalho e eu tenho um monitor que está muito baixo. Então, a minha tendência aqui com esse monitor é ficar com a cabeça baixa ou escorregar na cadeira, né? Para eu ficar na altura do monitor. Posso fazer alongamento quanto que eu quiser. Eu estou submetendo o meu aparelho locomotor, né, a cervical, inclusive, que é o nosso assunto aqui, a uma posição, a uma postura inadequada. Uma postura que vai gerar tensão, uma postura que vai exigir além do normal dessa cervical. Então não adianta, eu posso fazer o alongamento que eu quiser. Então, ele é assim, não é um passe de mágica, né, não é uma ação mágica que eu estou fazendo que resolve tudo independente da situação, independente do ambiente que eu estou. Não é isso. Não pense dessa forma, porque realmente não vai atingir o objetivo. Por quê? Porque o ambiente que eu estou inserido, principalmente de trabalho, se lá, pensando, né, 6, 7, 8 horas de trabalho, numa posição inadequada, não é um alongamento que vai resolver. Ah, mas é melhor que nada. Sem dúvida é melhor que nada. Sem dúvida é melhor que nada. Mas eu não posso ter essa expectativa de jogar todas as minhas fichas no alongamento e achar que vai resolver todos os problemas ergonômicos que eu tenho no meu dia a dia. Mesmo que eu não... Vamos pensar aqui, né? Mesmo que não seja lá na empresa, mesmo que seja em casa, né? Eu trabalho em casa, eu trabalho em home office. Para uma empresa eu trabalho autônomo, né? Eu sou autônomo, trabalho em casa, sozinho, com a minha empresa, eu mesmo. E aí eu estou ali numa posição inadequada. Também não vai resolver. Certo? Também não vai resolver. Então, tem que ficar claro isso. Agora, entender todo esse assunto que nós estamos falando aqui, né? Os alongamentos para cuidar da cervical é uma grande oportunidade. Primeira oportunidade. Conhecer mais, conhecer melhor a cervical. Entender como ela funciona, né? Por isso que eu estou com um modelo aqui, né? Estou com um modelinho aqui, né? De cervical, tá? Óbvio que eu não vou ser técnico em demasia, porque não é esse o objetivo. Mas minimamente conhecer, né, a estrutura, o que nós estamos falando aqui, o que é isso? Eu estou olhando de frente, eu estou olhando de lado, eu estou olhando de costas. Como que eu estou olhando, né? Para a gente poder entender, tá? Mas, então, é a oportunidade de conhecer um pouco melhor e um pouco mais sobre a cervical. Além disso, conhecer também os alongamentos. Saber os alongamentos, entender um pouco mais, um passo a mais, um degrau a mais sobre o alongamento. Não é só vir aqui e fazer o alongamento, né? Tem mais do que isso. O que eu estou fazendo exatamente? Por que esse alongamento? Por que aquele outro alongamento? O que eu consigo? O que eu não consigo? Qual é o risco, se tem algum risco, né? Então, destrinchar um pouco mais, né, todas essas questões. E aí, a oportunidade principal, que é prevenir ou tratar os problemas, ou resolver os problemas. Óbvio, eu não avaliei ninguém que está aí do outro lado, eu não conheço ninguém que está aí do outro lado, então eu não posso falar, faça esse alongamento. Eu vou passar aqui alongamentos generalizados e vou explicar os alongamentos, vou explicar a função desses alongamentos. De repente, encaixa para alguém, mas de repente, não encaixa. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, imagina só,
Trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 95. Muito tempo, né? Muito tempo. Meu Deus. Tempo demais. Imagina quantas centenas de pessoas que eu vi, né? Com dor na cervical, com problema na cervical, com alteração postural na cervical, com processo inflamatório na cervical, com muita dor na cervical, irradiando para o braço, por exemplo. Muitas pessoas. E algumas pessoas me marcaram mais, né, nessa história toda. E algumas mais recentes também, né, que aí eu lembro melhor. Então eu vou contar algumas histórias aqui. As histórias são legais porque quando eu ouço histórias, eu me conecto, eu gero identificação. Eu falo, nossa, é um problema muito parecido com o meu problema. E aí o que acontece? Eu crio coragem, eu me inspiro baseado nessas questões. Eu faço o que tem que fazer. Eu vejo que a pessoa conseguiu resolver e eu falo, se ela conseguiu resolver, eu também consigo. Então tudo isso faz parte das histórias. Por isso que eu gosto de contar histórias. Bom, uma amiga minha, virou, mexeu, travava a cervical, mas travava feio de chorar, né? Não conseguia virar o pescoço, essa coisa toda. E aí, óbvio, né? Osteopatia, né? Alguns exercícios de reeducação postural, terapia manual, várias questões, mas alguns alongamentos específicos para elas para fazer em casa. E aí a cervical foi melhorando. E eu tenho várias histórias assim, né? De pessoas assim, de mulheres assim. Até porque, como eu disse, é uma região que a gente guarda muita atenção. Muita atenção. Inclusive, esses dias, eu contei isso numa outra sequência de vídeos falando sobre cervical, né? Sobre alongamento, sobre essa coisa toda. Eu atendi uma adolescente, né? Que está aí na fase pré-vestibular. Muita atenção, muita cobrança dela mesma com ela mesma. Cervical travando. Tensão, tensionamento, né? Enfim, agora eu atendi uma pessoa, né? Nem é brasileira, né? Uma búlgara. Quando eu atendi, ela nem falava português direito, né? E muita dor na cervical e essa dor refletia para a cabeça, tá? A dor refletia para a cabeça. E aí, fui entender um pouco melhor, né? Olhei, óbvio, fiz uma avaliação postural, vi tudo o que estava acontecendo, mas fui querer entender um pouco melhor, né? Como que ela usava essa cervical, né? Como que ela usava essa cervical? E ela tem um trabalho que exige que ela trabalhe com 3 monitores. Olha só. Então ela coloca um monitor aqui na frente, coloca um monitor aqui do lado e um outro monitor aqui do lado. E o que acontece? Ela acaba fazendo isso aqui para trabalhar no monitor aqui do lado. Ou isso para trabalhar no monitor aqui do outro lado. E fica trabalhando com essa rotação. Eu não sei se alguém aqui já experimentou, né? Você está num lugar, por exemplo, que você está assistindo alguma coisa, que infelizmente a pessoa está um pouco virada aqui e você não tem como virar, né? Então você fica nessa posição, mas vira a cabeça. Você fica um pouquinho nessa posição, já dói pra caramba a cervical. Agora imagina trabalhar desse jeito. Fica ali porque a pessoa entretém com o negócio, né? A gente se distrai, a gente entra num flow, né? E aí eu fico ali e não percebo que eu tô, né? E fico ali alguns minutos naquela posição com a cabeça rodada, tá? Enfim, ajustei isso para ela, porque é o que eu disse, não adianta fazer alongamento, não adianta vir aqui fazer sessão de osteopatia, reeducação postural e manter, né, essa questão dos monitores. Não adianta, não vai resolver. Então, qual é a sugestão? Puxa a cadeira para frente do monitor, não deixa nenhum monitor assim, ó, né, um pouco virado para cá, né? Um pouco assim, ó. Em vez de deixar muito, não deixa ele assim, deixa ele virado para frente mesmo, reto. Eu que vou lá na frente dele. Quando eu vou trabalhar nesse monitor, quando eu trabalho no monitor do meio, eu venho aqui. E quando eu trabalho nesse monitor, eu venho aqui. Simples assim. Ah, Eduardo, mas dá muito trabalho. Tá, você quer ficar com a dor na cervical, dor de cabeça, por anos, ou você quer resolver? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. O que eu quero? Como que eu quero resolver isso? E aí, esses dias atrás, eu fui a um encontro, né, familiar de uma amiga minha e ela me convidou para ir, né? E cheguei lá, a irmã dela estava com o pescoço travado. E não tinha recurso ali, né? Maca, não tinha nada, né? Era chão, cama. Cama não é legal porque é muito mole, né?
Então eu juntei uns bancos que tinha ali, uns bancos compridos, fizemos ali um improviso, e aí eu mexi ali na cervical dela, soltei um pouco a cervical dela, mexi ali primeiro a costela, tal, torácica, consegui soltar a cervical e ela conseguiu soltar o pescoço, conseguiu rodar o pescoço, estava travada, não conseguia nem mexer assim, né? Muita dor. E aí eu vi ali logo que o pescoço muito duro, muita tensão, pouco alongamento. E aí eu já falei para ela, olha, precisa cuidar, precisa fazer alongamento nessa cervical, né? Precisa ter um cuidado especial com relação a essa cervical. Então, vou repetir, eu estou contando histórias aqui para mostrar que é o dia a dia, meu dia a dia, receber pessoas assim, receber pessoas com dor, com problema, com pescoço duro, né? Não duro porque está travado, duro porque não tem alongamento, né? E tem como resolver. Tá bom, eu tô ouvindo aí tudo que você está falando, beleza, até dar uma animada assim, mas não tem como melhorar. Faz muito tempo que eu já estou assim, não tem como melhorar. As pessoas vêm com desculpas nesse horário. Esse é o horário das desculpas. Por quê? Porque às vezes a pessoa já está desanimada, às vezes a pessoa já diz, né? É o que ela fala. Já tentei de tudo. E é impossível já ter tentado de tudo, vamos combinar, né? Não tem como melhorar. Exatamente porque ela já tentou de tudo, ela acredita que não tem como melhorar. Isso não melhora. Isso não tem solução. E eu quero dizer que tem. Talvez essa abordagem que eu procurei não resolve. Essa outra abordagem que eu procurei também não resolve. Essa outra abordagem que eu procurei só melhora um pouquinho, mas não resolve. Eu tenho que continuar na busca porque eu vou encontrar uma abordagem que vai resolver. Então, não tem como melhorar, é uma forma até de eu falar, já fiz de tudo, né? Já fiz de tudo, não tem como melhorar. Mas tem sim como melhorar, tá? Tem como cuidar disso, tem como ter uma atenção especial a isso, tá? Resta eu me movimentar nessa direção, tá? Quando começa assim, não tem o que fazer. Isso aí é conversa de vó, de tia, de vizinha, de amiga, né? Pessoal mais velho. Quando começa assim, não tem mais o que fazer. Vai ficar com dor para sempre. Tá, essa pessoa que está falando, ela cuidou? Ela foi atrás? Senão ela não é parâmetro. Senão essa pessoa não é um parâmetro para mim. Porque ela não cuidou, ela não foi atrás, ela não fez o que era para fazer. Entende? Então, eu não posso me basear nessas pessoas, eu tenho que me basear em pessoas que cuidaram, pessoas que foram atrás, pessoas que conseguiram resolver. É atrás dessas pessoas que eu preciso ir. Eu preciso focar no positivo, focar no que deu certo, não no que não deu certo. Quando eu falo já fiz de tudo, eu também me coloco numa posição de que eu não tenho mais o que fazer. Então tá aqui, ó. Já fiz de tudo. Vou ficar aqui, paciência. Eu justifico a minha falta de ação, eu justifico a minha falta de busca, porque eu já fiz de tudo. Agora, essa desculpa é forte, hein? Eu tenho medo de mexer. Uma vez eu mexi e ficou dolorido, uma vez eu mexi e piorou. Tá, só que se a gente não mexer, não vai melhorar. Não vai melhorar. Entendeu? Se a gente não cuidar, não vai melhorar, não vai resolver. Uma vez, eu comecei a mexer numa pessoa, um senhor, e ele não queria deixar eu mexer de jeito nenhum. Ele estava com muita dor. Eu falei assim, mas se o senhor não deixar eu mexer, eu não tem como eu saber o que eu preciso fazer para ajudar o senhor, para melhorar a situação que o senhor está. E aí, com muita conversa, ele acabou deixando eu mexer. Mas a pessoa realmente tem medo. Né? Tem medo. Eu digo que é o seguinte, o medo ele é importante porque ele me coloca numa posição de tomar cuidado, né? O medo é como se fosse placas na estrada, curva perigosa à direita, curva perigosa à esquerda, animais na pista. Agora o medo ele não pode ser o meu passageiro de viagem, porque aí ele me paralisa, aí ele impede que eu ande na direção do meu objetivo de resolução. Então o medo, de certa forma, ele tem uma importância, que é me deixar atento. Me deixar numa posição de não cometer erros, de evitar erros. Agora isso
não pode me paralisar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tirar essa desculpa da frente. Não tem como melhorar. Tem como melhorar. Sim, com certeza tem como melhorar. Essa abordagem que eu busquei não deu certo para mim, mas dá certo para mais um tanto de pessoas. Né? Não é que essa abordagem é ruim, é que para mim ela não deu certo, mas para uma outra pessoa ela dá. Quando começa assim, não tem o que fazer. Tem o que fazer. Essa pessoa que está falando isso, muito provavelmente não fez nada. Não cuidou. Ou a mesma situação anterior. Procurou uma abordagem que não encaixou. Já fiz de tudo. Não tem como já ter feito de tudo, né? E o medo de mexer. Sim. Procura uma pessoa, um especialista, alguém que tenha base no que está falando, que tenha conhecimento. Alguém aqui, ó, skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato. Essa pessoa que eu tenho que procurar para mexer na minha cervical e deixar resolver, né? Me explicar quais são os alongamentos que eu preciso fazer. Me ajudar a prevenir, me ajudar a tratar. Agora, tem aquela questão também, né? A pessoa resolve cuidar disso sozinho. Não, vou fazer meus alongamentos sozinho, para minha cervical, vou cuidar da minha cervical sozinho. E aí, a pessoa faz alongamentos aleatórios. Alongamentos aleatórios, que muitas vezes ela busca na internet. Eduardo, mas eu estou na internet aqui. Sim. Quando eu vou buscar na internet, eu tenho que saber quem é essa pessoa que está colocando essa informação ali. Por quê? Ela tem base? Ela sabe o que ela está falando? Ela é skin the game, campo de batalha atendendo pessoas? De fato. Eu tenho que ir atrás disso, para entender quem é essa pessoa que eu estou comprando essas informações, né? Que eu estou adquirindo essas informações. Quem é essa pessoa? Ou pior, né? A pessoa vai lá e pega uma diquinha com cada um e monta um Frankenstein que não vai resolver nada, que é o que eu chamo de alongamentos aleatórios. Sem pé nem cabeça, sem lógica nenhuma. Não é assim que faz. Tem que ter um especialista me orientando, um especialista mostrando o caminho. A gente vai falar um pouco melhor lá na frente. Como é que faz esse caminho? E outra questão, que a gente já falou, mas eu vou reiterar o que eu falei, né? Vou reafirmar o que eu falei. Fazer alongamento e não cuidar do ambiente. Fazer alongamento e não cuidar da minha mesa de trabalho, do meu notebook, na posição do meu notebook, a posição do monitor, a posição do teclado, o mouse, a cadeira, a mesa. Não adianta. Não adianta. Ou qualquer outra questão, qualquer outro instrumento de trabalho que eu utilize, que não seja mesa e cadeira, enfim, que seja outro. Não adianta. Não adianta. Eu vou ficar fazendo alongamento e não vai resolver. Então, a pessoa quer resolver sozinho. Vai lá, busca alongamentos aleatórios. Não vai resolver. A pessoa vai lá e faz alongamentos, mas não resolve as questões do ambiente. Também não vai resolver. Tá? Também não vai adiantar. Eduardo, tá bom. Falou. E cadê os alongamentos? Vamos falar dos alongamentos? Vamos para a prática agora? Ver os alongamentos? Vamos? Vai ser bacana, né? A gente poder ver na prática os alongamentos. Tá? Preparado? Se não está preparado, dá um pause aí, ó. Se prepara, coloca uma camiseta, uma roupa que dá para fazer os alongamentos. Vamos para a prática comigo? Simbora? Vamos então. Alongamento para cuidar da cervical. Até porque ela merece um cuidado especial. Nossa cabeça está em cima dela, não é mesmo? Vamos começar então com o primeiro alongamento. Eu vou marcar aqui, ó, no celular, o tempo, 1 minuto, tá? É importante ter 1 minuto de alongamento para dar tempo do tecido relaxar, fluir. A fluagem do tecido, como diria Philippe Souchon, que é o criador do RPG. Então eu vou marcar o tempo aqui para a gente poder trocar. E aí quando você for fazer sozinho, você marca o tempo também. A gente vai começar com esse alongamento lateral aqui, tá? Então, preparou, soltou o tempo, alongou, palma da mão virada para frente. Por que a palma da mão virada para frente? Porque a gente tem uma tendência do ombro vir para frente. Quando eu viro a palma da mão para frente, eu coloco o ombro para trás. Eu já dificulto essa tendência do ombro rodar para frente. Então, não puxa com muita força aqui, ó, o pescoço. Levemente, porque a gente vai ficar 1 minuto. E aí o tecido ele vai relaxando. Você vai percebendo que tem um relaxamento do tecido e é isso que a gente quer. Então, solta, deixa acontecer. O
tecido vai relaxando devagarinho, ele vai tendo essa fluagem que a gente chama, né? Então vamos lá. Respira normal. Isso. Vai relaxando. Vai soltando o pescoço. Essa mão aqui, eu posso ter uma leve intenção de querer colocar a mão no chão, porque aí vai abrir ainda mais essa região, que eu vou sentir abrir ainda mais essa região. Ó. Deu um minuto, volta devagar o pescoço, porque ficou ali na posição de alongamento por 1 minuto. Se voltar muito rápido pode dar dor. Então vamos fazer do outro lado agora. Isso, respirando. A intenção dessa mão de ir para baixo, para aumentar a abertura aqui dessa região, né, entre o ombro e o pescoço, que é essa musculatura que fica aqui, especificamente os músculos escalenos, anterior, médio e posterior. Vai respirando, vai soltando. Esses músculos são músculos muito tensos, músculos que têm uma textura muito forte. Quando a gente palpa ele na região do pescoço, a gente tem a impressão que inclusive é osso, mas não é, é músculo mesmo. Então vamos soltando, vamos relaxando, continua respirando. 1 minuto também nessa posição. Como eu disse, quando for fazer em casa, pega algo para marcar o tempo, né, para avisar que o tempo acabou. Olha lá. Volta devagar. E agora a gente vai fazer aqui, ó, olhando para o ombro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para o ombro. Senão eu faço o alongamento aqui, ó. Não é aqui que eu quero o alongamento aqui, ó. Tá? Bem aberto. Então vamos lá. Olhou para o ombro e puxou. Palma da mão para frente também. Você vai perceber que é diferente esse alongamento, que ele pega mais a parte de trás aqui do pescoço, que esse é o objetivo de alongar esse músculo trapézio, que é o músculo que fica atrás do pescoço. Ele vai até a cabeça, depois ele vai até o ombro, depois ele vai até o meio das costas. Então vamos lá, respirando, palma da mão para frente, aquela leve intenção da mão ir em direção ao chão. E esses dois alongamentos são bem fáceis e simples de fazer, né, para o nosso dia a dia. Então dá para fazer aí, né, no trabalho, sentado, tem uma facilidade para a gente conseguir fazer esses alongamentos. Vai respirando, vai soltando, vai relaxando, a mão vai indo em direção ao chão. Isso. Aí voltou bem devagar. Ah, Eduardo, nesse alongamento eu senti um pouco, olha para o ombro e aí vem, ó. Nesse alongamento eu senti um pouquinho de dor. Provavelmente porque essa região está mais tensa e precisa de um cuidado mais especial. Precisa fazer esse alongamento mais vezes. Ok? A intenção dessa mão ir em direção ao chão. Isso. Vai respirando. Eu olhei para o ombro antes, né? Eu virei minha cabeça para o ombro para aí sim começar o alongamento. Tá? Isso. Vai respirando, vai soltando. Ótimo. Puxou o ar, soltou. Isso. Vamos cuidar dessa cervical, não é mesmo? Para a gente ter aí uma longevidade na nossa cervical, para a gente ter um cuidado especial com a nossa cervical. Puxou o ar, soltou. Vai relaxando. Isso. Volta devagar. Isso. Muito bom. Então fizemos 2 alongamentos em pé. Agora a gente vai fazer um alongamento deitado aqui na máquina, então eu vou mudar a posição. Bora! Bom, agora a gente vai para um outro alongamento que é de flexão da cervical, tá? Então, deitado, barriga para cima, se quiser deixar pernas esticadas, né, os joelhos estendidos pode deixar, se quiser deixar flexionado também pode deixar. Vamos marcar o tempo aqui também, ó. Então soltei o tempo, vamos lá. Puxou a cabeça aqui, ó. Procura colocar o queixo para dentro, tá? Coloca o queixo para dentro para fazer assim, ó. A cabeça ficar em extensão, tá? Vai sentir alongar bem a parte de trás do pescoço, a nuca. E se colocar o queixo para dentro, vai sentir alongar lá no meio das costas.
Vai respirando, vai soltando, vai deixando o alongamento acontecer. Isso. Aí. Não precisa forçar muito, porque a gente vai ficar 1 minuto, né? Isso. Vai respirando. Aí volta devagar. Isso. Agora a gente vai fazer, não é um alongamento, a gente vai usar uma bolinha, pode ser uma bolinha de tênis, tá? A gente vai colocar ela bem aqui no trapézio. Vai colocar de um lado só, tá? Coloca no trapézio. Isso. E a gente vai marcar 1 minuto também, ó. 1 minuto. E vai fazer aqui, ó. Ó. Vai com o braço lá atrás bem devagarinho e volta. Vai sentir a bolinha bem presente, esse é o objetivo, tá? Puxa o ar. Isso. Solta o ar. Movimenta o braço lentamente. Isso. Puxa o ar. Estou deixando 1 minuto, mas pode ser 1 minuto e meio, pode ser 2 minutos esse exercício. É um exercício para relaxar essa região, tá? Soltou o ar. Aí, agora eu vou te convidar a fazer o seguinte, ó. Tira a bolinha, solta a perna e vê a diferença de um lado para o outro. Vê se tem diferença de um lado para o outro. Normalmente tem, tá? E aí, vamos ver do outro lado. Vamos fazer do outro lado. Posicionou a bolinha. Tem que posicionar bem aqui embaixo do trapézio, tá? É que agora não dá para ver a câmera. Então, tá aqui, né, do outro lado. Vamos lá. Solta o tempo. 1 minuto. Entrelaçou os braços. Vai lá. Puxa o ar. Soltou o ar. Isso. Você pode fazer uma imagem como se a bolinha fosse aquela pedra que é jogada num lago e vai abrindo aqueles círculos, sabe? Então a bolinha está ali, ó, abrindo os círculos de relaxamento no meu trapézio. Puxa o ar. Essa imagem é boa de fazer. Solta o ar. Estou deixando 1 minuto, mas pode ser mais, tá? Esse exercício pode ser mais. Puxa o ar. Helicóptero passando aqui. Aí, tira a bolinha e vê como é que ficou um lado e o outro. Percebe a diferença, percebe se igualou, percebe se está igual. E agora a gente vai para o último exercício, que é com macarrão. É um macarrão, aqueles macarrão de piscina, tá? Eu cortei para ficar menorzinho, ficar mais fácil. Vai colocar aqui, ó. Não é na cervical, tá? Não é aqui na cervical, é aqui, ó. Imagina a cabeça, ó. Vai passando a mão na cabeça aqui, ó. Quando termina a cabeça, termina o crânio, né? O osso do crânio é bem aqui, ó. Então é ali que eu vou colocar, tá? Posicionei ali o macarrão, eu vou ter que segurar provavelmente, porque o macarrão vai querer deslizar. Então eu seguro e vou rodando a cabeça para um lado e para o outro, bem devagarinho. Isso, essa é uma região de bastante tensão, então tem que tomar cuidado, né, de cuidar bem dessa região. Helicóptero voltando. Puxa o ar, solta o ar, mantenha a respiração. Solta bem o peso da cabeça. Deixa o peso da cabeça cair em cima do macarrão. Isso. Então a bolinha é bem simples, uma loja de fisioterapia consegue ter. E o macarrão é... qualquer local que tem coisa de piscina também consegue. Às vezes tem até um macarrão em casa, né? E é baratinho.
Aí, vai rodando, vai soltando essa região. O macarrão vai fazendo tipo uma massagem nessa região. Tá aí. Esses são os alongamentos para cuidar da sua cervical. Voltando dos alongamentos, como é que foi? Me diga, como é que foi? Bacana, né? Conhecer, saber um pouco mais, não só conhecer o alongamento, mas conhecer um pouco mais sobre o alongamento, né? O que eu estou fazendo com esse alongamento, né? Enfim, todas as questões, o que pode, o que não pode, muito bacana isso, né? Agora, que eu vi, não tem como desver, e que eu ouvi, não tem como desouvir. Eu falo que a ignorância é uma benção, mas agora não tem mais ignorância, agora a gente já conheceu. Agora é minha responsabilidade de cuidar. Mas como é que eu faço então, Eduardo? Como é que eu faço? Pergunta, né? Pergunta comum. Como é que eu faço então? Como é que faz? É assim, ó. O que eu preciso é ter um programa personalizado de alongamento. Ou seja, se eu tiver irmãos gêmeos, não serve para ele. Só serve para mim. Ele é personalizado para mim. Agora, também não adianta eu ter o programa e não fazer. Igual aqui, né? A gente viu os alongamentos, aprendeu sobre os alongamentos e eu não faço. Não adianta o quê? Nada. E como é que eu tenho um programa personalizado de alongamento para minha cervical, para cuidar da minha cervical? Vou falar como eu faço. Eu ponho a pessoa em pé, de frente para mim, e aí eu vou olhar a postura dela em pé. Vou ver ali quais são as alterações posturais que eu vejo nessa pessoa. Ok. De frente, de lado, né, perfil, o outro perfil, de costas para mim, e muitas vezes eu peço para ela alongar lá embaixo, como se fosse botar a mão no pé. E a partir disso eu vejo quais são as alterações posturais que essa pessoa tem. Em cima das alterações posturais eu vou entender quais são as cadeias musculares que estão ligadas com essas alterações posturais, tá? Cadeias musculares, Eduardo, não entendi essa parte. Vamos lá. O músculo, ele é envolvido por um tecido que chama tecido conjuntivo. E esse tecido ele envolve o músculo, o feixe do músculo, vários feixes formam o músculo, e ele envolve também a célula, a fibra muscular. Várias células, várias fibras formam o feixe. Então ele envolve o músculo, o feixe e a fibra. E aí, à medida que esse músculo vai afilando, né, esse tecido ele vai se juntando e forma o tendão. E esse tendão liga a um osso que também é envolvido pelo mesmo tecido. Só que lá no osso ele chama periósteo. Então o tendão do músculo se liga no periósteo, que é o mesmo tecido que está envolvendo o osso. E outro músculo também se liga nesse tecido que envolve o osso. Então eu vou formando aqui, ó, uma cadeia de músculos interligados e a gente chama isso de cadeias musculares. Então eu vou observar as alterações posturais que eu vi, quais são as cadeias musculares que estão ligadas com essas alterações posturais. E aí eu testo esses músculos, faço testes desses músculos para ver quais são os músculos que estão encurtados e a partir disso eu tenho um diagnóstico postural. E em cima do diagnóstico postural eu crio o programa de reeducação postural, de alongamento para cuidar da cervical, qualquer que seja a questão. Essa é a forma que eu faço. É a minha linha de raciocínio, é a minha forma de ver. Eu fui construindo isso ao longo do tempo, desde 95, trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada. E lá na minha base, eu estudei muito postura. Eu fiz alguns cursos de formação de postura, então é a minha base de raciocínio. Essa é a forma. Como que eu faço? Desse jeito. Essa é a minha forma de fazer. Essa é a forma que eu faço. Mas vou repetir. Não adianta eu passo por uma avaliação, tenho um programa e não faço. Não vai resolver. Não faço, não vai resolver. E eu tenho que fazer, não é uma vez hoje, uma vez daqui a um mês. Tenho que fazer constantemente, seguindo inclusive um dos princípios da ciência do treinamento. O princípio é o começo de tudo, né? Princípio da ciência do treinamento, continuidade. Quando eu faço de forma contínua, eu tenho o resultado que eu quero. Quando eu não faço de forma contínua, eu não tenho o resultado que eu quero.
Simples assim. Simples assim. Porque para eu gerar adaptação no músculo, eu tenho que fazer de forma contínua. Agora, eu quero te convidar para uma experiência bem bacana. Desses alongamentos aí, vamos escolher um alongamento, tá? O mais simples. E faça esse alongamento. Faz um. E aí, observa a diferença que deu no pescoço depois. Qual foi a diferença que eu senti aqui no pescoço depois que eu fiz esse alongamento? Qual foi a diferença? Faz isso. É muito bacana eu vivenciar isso aqui, ó. Sentir, né? Sentir a mudança. Isso comunica a cada célula do meu corpo. E aí o que acontece? Eu registro isso aqui, ó. Faz essa experiência. Perceba a cervical, faz o alongamento e depois perceba a cervical novamente. E aí, não parou aqui ainda, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer isso, como eu sugeri, né? Continuamente. E depois de uma semana fazendo todo dia, qual é a diferença na minha cervical? Depois de um mês fazendo todo dia, qual é a diferença na minha cervical? E aí sabe o que você faz? Comenta aqui porque eu sou curioso para um caramba, eu quero saber como foi. Qual foi a diferença? O que você percebeu? Comenta aqui, comenta, né? Gostei, isso aqui foi bacana, isso aqui foi importante. Comenta a diferença, comenta o que você quiser, para a gente poder ir trocando ideia aqui. Fechou? E talvez, se você tenha lembrado de alguma pessoa e falou, nossa, fulano tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Então, compartilha com essa pessoa agora. Compartilha, chama essa pessoa para cá. Faz isso. E curte, porque quando você curte, você dá a oportunidade de outras pessoas terem acesso a todas essas informações. Então curte. Se você está aqui até agora, curte, porque realmente deve ter feito sentido. Não é mesmo? E se você está aqui até agora e não me segue ainda, não segue aqui o canal ainda, tá de brincadeira, né? Vai perder conteúdos bacanas como esse. Então, começa a seguir já, agora. Vamos cuidar dessa cervical com carinho? Vamos? Vamos fazer acontecer, né? Vamos ter o cuidado merecido para essa cervical, para ela realmente ser o que ela tem que ser, né? Não ficar com o pescoço travado, não consegue nem se mexer, trava toda hora, dor, irradiando pro braço. Para quê, né? Para quê? Se eu posso cuidar, se eu posso prevenir. Eduardo, mas eu acho que eu preciso de ajuda, sozinho aqui eu acho que eu não vou conseguir. Entra em contato, manda um direct no Instagram da VIP, liga, telefona aqui, ó, DDD 19 3252 5656, ou manda um WhatsApp, DDD 19 99815 9115. Vamos resolver, vamos cuidar dessa cervical pra valer, de verdade. Vem comigo, fica a dica. Valeu!